Boa tarde, gente. Hoje eu vou fazer um vídeo bem rápido, tá bom? Porque eu não tô me sentindo tão bem, então vamos lá. A atividade de ciências de vocês vão resolver lá no caderno de atividade de vocês, certo? Sobre cadeia alimentar. A gente já estudou sobre isso, mas eu vou fazer uma revisão para vocês conseguirem resolver, certo? O que é cadeia alimentar, gente? Cadeia alimentar é a relação que existe entre os seres vivos e a transferência de energia no ato de um ser vivo se servir de alimento para o outro. Por exemplo, essa relação de troca de energia, ela vai começar com os produtores, ela vai passar pelos consumidores e vai terminar o ciclo de energia com os decompositores. Aqui eu separei essa imagem de exemplo para vocês. Quem são os produtores, gente? Os produtores são plantas, árvores, certo? As plantas, elas são consideradas produtores por quê? Pois somente as plantas são seres vivos, são seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento através do sol e através da água que absorve do solo e dos nutrientes também que absorve do solo. Então, a planta não precisa se alimentar de outra coisa, além do próprio alimento que ela produz. Então, ela é um produtor. Os decompositores, os consumidores, eles vão vir logo depois na sequência aqui da cadeia alimentar. Nós vamos ter três tipos de consumidor: o consumidor primário, o secundário e o terciário. O consumidor primário é aquele consumidor que geralmente se alimenta dessas plantas, certo? Ele é um ser vivo pequeno e que, se alimentando do produtor, aqui embaixo no caso é a planta, ele ainda na cadeia alimentar, ele é um consumidor primário. Mas o grilo também serve de alimento a outro animal um pouquinho maior, como no caso aqui nós temos esse animal aqui. Esse animal aqui, ele já vai ser um consumidor secundário, certo? O consumidor secundário, ele é responsável por se alimentar de animais menores, que geralmente esses animais, como é o caso do grilo, vão se alimentar de plantas, certo? E por fim, o consumidor terciário é o consumidor que está consumidor terciário ou consumidor final, tá bom, gente? Que está no topo da cadeia alimentar, e esse consumidor terciário, ele é responsável por se alimentar de animais um pouco maiores, né? E como ele se alimenta de animais um pouco maiores, ele vai ser considerado o topo da cadeia alimentar, pois ele não tem alguém que vai se alimentar dele, certo? E por fim a gente vai ter os decompositores. Os decompositores são fungos, bactérias, micro-organismos que são resultado do descarte de dejetos, por exemplo, cocô, xixi, desses outros animais aqui. Os decompositores, ele é a única forma de vida que mantém relação com todos os outros consumidores e com decompositores. Porque tanto o consumidor primário, secundário, terciário aqui, como o grilo, esse bichinho aqui e nesse caso aqui nós temos uma coruja, todos eles produzem decompositores. Porém, os decompositores eles mantêm uma relação direta aqui com o produtor. Por quê? Porque esses decompositores eles vão auxiliar ali na produção de matéria orgânica, certo? Que vai servir também de alimento para o produtor. Porque esse decompositor aqui, ele vai estar geralmente no solo. E como a planta se alimenta também de nutrientes que estão no solo, certo? A planta é o produtor, tá bom, gente? Então, o produtor, ele mantém uma relação de troca, certo? Com os decompositores aqui. Aí, deixa eu tentar explicar para vocês aqui a atividade dentro do próprio assunto. Só um minutinho. Aqui, gente. Essa aqui é a nossa atividade de hoje. Ela tá lá na página 29. Nessa atividade aqui, você vai observar aqui, gente, a relação dos animais aqui na transposição de energia. Nós vamos ter aqui uma planta, um grilo, bem que tem um grilo, um sapo, uma cobra e uma águia.
né? Ou um gavião. Não sei ao certo que animal é esse. A planta é o produtor, certo? O gafanhoto é o consumidor primário. O sapo é o consumidor secundário. A cobra é o consumidor terciário. Mas a cobra, ela também pode ser predada pela águia. Então a águia aqui, ela é um consumidor terciário também, ou pode ser chamada de consumidor final, pois ela não tem alguém que vai predar ela, que vai se alimentar dela. Mas a cobra, que é um consumidor terciário, ela pode servir de alimento para a águia, tá bom? Dentre todos esses animais aqui, desde o grilo até o gavião, todos eles vão produzir dejetos. Esses dejetos vão se transformar em decompositores, certo? Vamos lá. Aqui você vai, nessa atividade aqui na letra A, você vai completar a cadeia alimentar aqui, ó, observando essa imagem. Nós temos aqui as plantas, plantas, né, que no caso é a flor aqui, o grilo está aqui em cima da flor, depois temos o sapo, a cobra e o gavião. Essa sequência linear aqui justamente é a sequência de energia que vai se transformando para cada animal, pois um se alimenta do outro. E o gavião vai ficar aqui no final justamente porque ele não tem um predador. Aqui você vai ver que todas as setas apontam para esse quadro aqui embaixo. E tem uma seta que aponta aqui para a planta. Porque, gente, todos esses animais aqui, todos eles vão produzir decompositores. Então você vai colocar aqui quais são os decompositores, gente: vírus, bactérias, micro-organismos, fungos. Eu falei vírus, né, gente? Não é vírus, tá bom? Desculpa, me enganei. São bactérias, micro-organismos, fungos, certo? Aí você vai colocar esses nomes aqui. E por que tem uma setinha apontando para cima? Porque esses decompositores eles vão servir também de alimento para as plantas, certo? Pode ver que ele não aponta para nenhum dos outros consumidores. Por quê? Porque ele não serve de alimento para as plantas, mas os consumidores são responsáveis por produzir esses decompositores, certo? Aqui continua a atividade. Qual é o produtor desta cadeia alimentar, gente? Produtor. Quem é o produtor aqui que eu expliquei para vocês? As plantas. Quais são os consumidores? Você vai colocar aqui todos os consumidores, o primário, secundário, terciário e o final. Não é para você escrever isso, é para você escrever o nome dos animais aqui que são consumidores, tá bom? Letra D. Por que os produtores recebem este nome? Ó, gente, por que os produtores... Desculpa, gente, que eu tô sentindo muito bem. Por que os produtores recebem este nome? Você vai escrever aqui. Por que o produtor recebe este nome? Eu expliquei para vocês. Os produtores recebem este nome porque eles são os únicos, no caso as plantas, né? Os que são os produtores, eles são os únicos que na cadeia alimentar conseguem produzir o seu próprio alimento a partir da energia do sol, da fotossíntese, da absorção de água e de nutrientes do solo. Então eles conseguem produzir seu próprio alimento. Por isso que eles recebem esse nome. Eles conseguem produzir seu próprio alimento. Letra E. Retire desta cadeia alimentar, gente, um ser vivo herbívoro. O que eu falei para vocês na última aula, na aula retrasada. Quais são os animais herbívoros? São aqueles que se alimentam de plantas. Então você vê lá naquela cadeia alimentar, quem é que se alimenta de planta lá? E depois aqui você vai ver a letra B. Colocar o animal que é carnívoro aqui. Carnívoros são animais que se alimentam de carne. Então você vem olhar aqui e procurar qual desses animais aqui ou quais deles que se alimentam de carne, tá bom? Essa atividade de hoje de ciências. Aí eu já vou aqui para vocês com o de português, lá no caderno de produção textual, página 15 e página 16. Gente, eu não vou fazer a leitura para vocês aqui porque eu não quero estender muito o vídeo, que eu não estou me sentindo bem. Eu já estou forçando, inclusive. Vocês façam a leitura desses trava-língua aqui, tá bom? E aqui em cima você vai ter um conceito do que é um trava-língua, né? Que o trava-língua, ele é uma sequência organizada de palavras, certo? Que por apresentarem semelhanças, eles acabam gerando uma dificuldade na hora da gente falar, tá bom? Você vai fazer a leitura desses trava-línguas como um exemplo, e aí você vem aqui para página 16. Na primeira questão, você vai fazer uma pesquisa rápida na internet aí,
ou se você tiver algum outro material, e escrever aqui algum trava-língua que você conhece ou que você conseguiu achar na sua pesquisa. Você escreve esse trava-língua aqui. E aqui você vai ter mais dificuldade, porque você tem que criar um trava-língua. Mas, gente, pode ser uma coisa de 2 linhas só. Trava-língua é um pequeno texto em que as palavras, como são parecidas, elas acabam gerando uma dificuldade para a gente. Por exemplo, o pato andou com a pata na rua junto com os patos. Por exemplo, entendeu? Como é semelhante, acaba gerando uma dificuldade. Então você vai escrever algo nesse sentido aqui. Uma frase que é um trava-língua, que as palavras, por serem parecidas, gera uma dificuldade para a gente escrever. Desculpa, gente, eu não vou poder estender muito o vídeo porque eu não vou conseguir gravar mais, tá bom? Boa tarde a todos. Faço o dever de vocês com calma aí.